Tudo começa quando Josué está ali esperando seu pai e ele chega, dá um beijo no filho e pergunta como ele está, e o Josué diz que está bem. O Rodolfo diz que fica muito feliz por ele ter lhe chamado, mas que só não entendeu porque ele não quis ver ele na casa do Matias ou na casa dele mesmo. O Josué diz que é porque queria falar com ele a sós, e o Rodolfo pergunta o porquê, e o Josué diz que é porque queria pedir perdão a ele, e o Rodolfo fica confuso e pergunta: perdão? Perdão por quê? Josué responde que é pelo modo que ele tem se comportado com ele a vida toda e por ter visto ele como um homem fraco, conformista e medíocre. O Rodolfo pergunta se ele realmente tem sido assim para ele. Josué diz que sim, que durante muitos anos e que ele deve ter sido influenciado pela mãe dele, mas que não é mais assim e que agora admira ele muito mesmo. O Rodolfo diz que acha isso muito bom, só que pergunta o que fez ele mudar de ideia. Josué responde que é porque às vezes a vida faz nós abrir os olhos e quando isso acontece é aí onde você percebe o quanto estava enganado. O Rodolfo diz que tem uma coisa para dizer a ele porque ele sempre ficou magoado por a suposta preferência dele pelo Juliano e diz que isso não existe porque ele ama os dois igualmente e que sente muito orgulho dos dois. E o Josué pergunta se isso é verdade. O Rodolfo afirma que sim e que talvez seja como ele disse, que a mãe dele não tenha ajudado a ele a ver as coisas com clareza porque ela sempre incentivou o conflito entre ele e o irmão dele. O Josué responde que acha que sim e pergunta meio confuso ali porque ele está há tantos anos com ela. Josué fala que pergunta isso porque na verdade ela nunca deu valor a ele. O Rodolfo diz que a resposta é muito simples, é porque ele ama ela e sempre vai lhe amar. O Josué diz que talvez ele esteja errado, mas ele quer dizer que de fato ele acha que ele merecia outra mulher. O Rodolfo diz que sim, que talvez sim, mas é porque ele nunca olhou para outras mulheres, mas que sabe que elas existem, mas que ele nunca as viu. Sei que vocês entenderam, mas o que ele quis dizer aí é que os olhares dele sempre foi só para Justina. E o Josué acha que nunca disse uma coisa a ele, mas que agora vai dizer. Olha bem para o pai e diz que lhe ama muito. O Rodolfo, por sua vez, fica extremamente feliz, toca em seu rosto e lhe diz que lhe ama muito também. Logo depois dessa conversa, a Justina está em seu quarto. Quando o Rodolfo entra, ela pergunta a ele por que ele não veio para jantar. O Rodolfo responde que é porque ele estava até agora com o Josué e a Justina pergunta, e o Rodolfo diz que sim, que ele lhe ligou dizendo que queria conversar e eles ficaram conversando até agora. Justina, muito curiosa, ela pergunta se pode saber o que eles falaram e o Rodolfo diz que eles apenas conversaram sobre a relação deles dois entre pai e filho e um monte de coisa que ele disse que deixou ele muito feliz. Justina pergunta que tipo de coisa foi essa e o Rodolfo pede desculpa, mas o que eles conversaram foi coisas que só interessam a eles dois. A Justina pergunta se dela ele não falou nada e o Rodolfo diz que sim, que é claro que eles falaram, mas que ela não foi o centro da conversa. Justina diz que isso é uma pena, mas mudando de assunto, ela fala que a Lorena já está ali e o Rodolfo diz que isso é muito bom porque quer dizer que ela está bem melhor e a Justina diz que sim, que é o que parece. Depois o Rodolfo se levanta para sair e a Justina chama ele volta e diz que ela pode falar. Justina então diz que mesmo que seja por alguns dias, mesmo que eles estejam se tratando feito estranhos, ela está gostando muito que ele esteja dormindo ali com ela. Rodolfo apenas diz que não acredita mais nela e mais à frente, saindo da igreja, o Josué vê sua mãe vindo ali feito uma louca, lhe abraça, chama de minha vida e o Josué apenas dá um oi. A Justina agradece a ele por ele não ter dito nada ao pai dele que aconteceu com o Dr. Dorica e ela diz que acredita muito que ele já deve ter se convencido que o que aconteceu não foi provocado por ela. O Josué responde que tem as dúvidas dele e a Justina responde que não é justo que ele fique assim com ela por causa disso, porque tudo que ela tentou nessa vida foi ser uma boa mãe para ele e lhe apoiar em tudo nessa vida. Josué achando um saco escutar a mãe ali e ela diz para que ele não faça essa cara para ela porque ela sempre foi quem apoiou ele em todas as suas decisões.
O Josué diz que não em todas, porque ela mesma não aceitou que ele fosse padre, e ela diz que não aceitou essa decisão dele porque ele tomou essa decisão só para esquecer aquela infeliz da Lucrécia. O Josué diz que não sabe do que ela está falando. A Justina diz que ela é a mãe dele, que conhece ele muito mais do que ele mesmo. Josué começa a se revoltar e pergunta por que todos pensam que ele continua apaixonado pela Lucrécia. Justina responde que isso é verdade e pergunta a ele se não é verdade. Josué começa a chorar muito abalado e manda ela deixar ele em paz e vai embora. E nesse momento a Justina vai até o doutor Ordorica fumegando, e ao entrar ele pede desculpas a Justina por ter metido ela em problemas com o filho dela, mas que jura que isso nunca foi a intenção dele. Justina pede que, pelo amor de Deus, ele não volte a procurar mais ela e pergunta se ele o viu, porque ela não está mais disposta a perder o pouco de respeito que ainda lhe resta com sua família, nem por ele, nem por ninguém. Ele pede a ela que por favor, mas a Justina está virada na gota ali e diz que por favor nada e que eles já acabaram, e pergunta de que forma ele quer que ela diga isso a ele, e ele responde que é porque ele ama ela e ele ama de verdade. Justina responde que sim, mas que ela não ama ele, e diz que quem sabe não ajudaria ele pensar que ele tinha razão, que ela usou ele e usou mesmo. Ordorica pergunta se é da mesma forma que ela fez com o Ramiro. Justina diz para que ele pense o que quiser e faça de conta que ela não existe e que ele nunca conheceu ela, e diz que ele preste bem atenção, porque se ele voltar a procurar ela, ela jura que mata ele. Ordorica diz que ela não se preocupe, porque ele nem vai voltar e nem vai tentar, porque agora é ele quem não quer mais saber dela. Justina diz que sim, que ele faça isso porque ela adorou a ideia e depois ela dá voado. E já de volta lá com a cena do Josué, agora ele está querendo se chicotear e o Padre Matrias entra nesse momento e pergunta o que ele está querendo fazer ali e pede para que ele deixe ele lhe ajudar e que diga agora o que está acontecendo para que assim ele possa ajudar ele. Josué, revoltado, ele grita e diz que está bem e que vai confessar que está pagando pelos seus próprios pecados, e declara que ele está apaixonado pela Lucrécia. O padre começa a entrar em desespero e diz que isso não pode ser e que ele tem que tirar essa menina da cabeça, e grita com ele que ele tem que fazer isso e pergunta se ele escutou. O Josué grita também e pergunta por que ele tem que esquecer a Lucrécia e por que ele tem que tirar ela da cabeça. E é aí onde o padre revela tudo e diz que ele tem que tirar a Lucrécia da cabeça porque ela é sua irmã.